Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje eu gostaria de deixar o que existe no centro espírita, né? Então vou passar uma rotina, o que seria, mais ou menos, o que vocês encontrariam indo a um centro espírita. Bom, primeiramente, no centro espírita tem palestras, né? E normalmente essas palestras, elas são muito mais voltadas aos ensinamentos de Cristo, né? A vida de Cristo, como aplicar na nossa vida como um todo, né? Seguir realmente Jesus, né? É o que a gente mais tem nessas palestras. Alguns centros espíritas, tá? Eles têm cânticos, né? E incluindo até muitas músicas católicas e algumas evangélicas. Então, normalmente tem um centro espírita que eu também, de vez em quando, vou. Eles têm 1 hora, 2 horas mais ou menos, de música, né, de cânticos. E é gostoso, porque é a voz das pessoas, né? Não tem muitos instrumentos, nada muito arrojado, né? E depois dessas 2 horas que vem a palestra de 1 hora. Então, assim, alguns têm os cânticos também. Normalmente, ou antes ou depois da palestra, tem os passes, né? E o passe, o que mais é o passe? Nada mais é do que uma imposição de mãos, né? Você entra numa sala gostosa, calma, ambiente silencioso, uma música de fundo muito calma, normalmente tem luzes azuis para deixar o ambiente muito mais harmonioso. Não tem nada além do que você sentar numa cadeira e uma pessoa posicionar a mão sobre sua cabeça. Isso dura uns 30 segundos, mais ou menos. E nessa hora, normalmente pede-se para pensar em Jesus, né? E fica tudo num silêncio só, né? E nisso sendo passado fluidos benéficos para a pessoa que foi visitar a casa. Além dos passes, também tem curas. Tem alguns centros também que trabalham com curas, né? Curas espirituais, que você acaba fazendo, mas isso mais lá para frente eu vou estar comentando. É bem detalhado, tem bastante coisa para falar sobre o assunto, né? E também muito baseado também, né, nas curas de Cristo, né? Cristo fez muitas curas, Jesus, né? Então, assim, não é nada além, nada fora, nada demoníaco, né? Como pensam. Até Jesus mesmo disse, né? Tudo que faço, vós podereis fazer e muito mais, né? Quando ele curava as pessoas, os enfermos. Então, o quê? Nada mais é do que o que Cristo falou, né? E, no geral, um ambiente calmo, silencioso, né? Justamente para promover essa paz, a tranquilidade, não tem gritaria, nada disso. Alguns cursos, alguns centros espíritas têm cursos da doutrina, alguns não, todos deveriam ter, né? Mas a grande maioria tem, mas deveria ter mais. Mas, cursos da doutrina, né? Em média, dura mais ou menos 5 anos de curso, né? Eu que estou fazendo, assim, já posso de antemão comentar, né, que os cursos que têm 5 anos, eles, normalmente, 3 anos do curso é somente o estudo da moral de Cristo, né? A vida de Cristo, mas não no sentido bíblico, mas na nossa postura no dia a dia, né? Esses cursos são muito bons. A parte a parte mais assim que tem os preconceitos é a manifestação de espíritos sofredores e perversos. O que acontece? Por exemplo, onde eu for, e em alguns lugares também que eu já vi, existe a doutrinação pública, né? É chamado trabalho de mesa público. Mesa por quê? Porque os médicos ficam sentados ao redor da mesa, somente isso. Se manifestam lá, normalmente, espíritos sofredores e perversos. Onde tem um doutrinador, uma pessoa, né, que estudou para isso no curso de médiuns, e ele vai conversar com esse espírito. Ele não tem espírito nenhum nele. É ele mesmo como pessoa. Então esse espírito aparece, ele está nervoso, ou está muito, vamos supor que é um espírito nervoso, que quer se vingar de alguém que está lá assistindo. E o doutrinador tenta convencê-lo, falar para ele sobre o amor, respeito,
né, que não tem que ter sentimento, que todos nós erramos. Então, assim, o papel dele é estar tentando reverter essa situação. Também tem espíritos sofredores que estão com remorso de coisas que fizeram em vida, então eles também se manifestam. Isso, a manifestação em si, é uma forma de amenizar a dor. Porque o espírito, eu vou só falar bem por cima, assim, nada muito complicado. Mas o espírito, quando após o desencarne, o espírito fica muito, entre aspas, né, etéreo. E com a manifestação, ele se sente mais vivo, vamos dizer assim. Com a manifestação dele nos médiums, eles conseguem se sintonizar, sentir esse vivo e começar a colocar a cabeça no lugar. Porque fica muito alienado, né? Muitos deles ficam alienados, não conseguem ter noção da realidade. E o simples fato de estar junto ao médium, ele já começa a se sentir menos aflito. Né? Começa a ter um pouco mais de ordem nas ideias. Né? Uma coisa muito interessante é que não existe incorporação. Isso não existe realmente. Ninguém toma corpo de ninguém. O que o espírito faz é tomar parte psíquica no cérebro. Né? Ele age como pensamento, né? Essa manifestação que existe nos centros espíritas, que é a manifestação consciente, né? Você sente aqueles pensamentos, você pensa naquilo e aquilo não é seu. Então, e você só transmite o que você está pensando. É muita coisa, gente, mas é muito legal, é muito interessante. Espero que vocês continuem conosco. Um abraço, tchau, tchau.